O crente tudo pode naquele que lhe fortalece. Está começando mais um Pode Crente. As 99. Começa daí? Não, começa da outra, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco. Eu só gosto dessas músicas, dessas harpas mais desses louvores mais tristes, os mais animados. Tem uns que são mais calminhos, né, para adoração, né? Assim, Rudy Cruz tem uma versão do Gessé que eu acho a melhor de todas. Ela é assim, meio uma coisa meio americanizada, mas é uma batida diferente, né, daquela tradicional da harpa. Rudy Cruz. Só que ele toca assim: Rudy Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Então cada um faz a sua versão. Qual que o senhor gosta mais? Tem uma que eu gosto também desse mesmo ritmo, Guaranias, tipo assim, uma Guarana paraguaia, negócio tal, Guarana. Que é Divino Companheiro. Aqui mais baixo. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, mas de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mas a Assembleia de Deus, de uma maneira geral, não vamos também, né, assim dizer que só é nossa aqui, né? A Igreja Internacional Assembleia de Deus em Rio Branco, que tem talento, né? Mas o povo aqui canta muito bem, né? Toca bem, né? Tem muito artista bom, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas tem. Nós estamos arranhando. Mas nós demos um show agora para os irmãos. Eu tenho a impressão que o Miloari vai convocar ou o senhor ou a mim. Eu já estou dizendo que eu não estou podendo ir. Mas o senhor pode. Não, porque o senhor é pastor titular da Igreja do Aviário aqui em Rio Branco. Pastor Habib Ganum. Um testemunho fortíssimo do agir de Deus. Com nome de árabe. Pastor Habib, Pai do Senhor. Pai do Senhor, querido pastor Bom Cleber. de ver. O senhor é desses pastores animados, feliz, né? Quando está pregando assim também, pastor? Animadão? Um pouco mais. É? E se me empolgar... Sapato de fogo. Sapatinho de fogo. Deus é Até grande. Até pulo. Pula não. Pulo. Deus é grande. Rodopio. Não. Se não cair na unção, se joga. Não, cair não. Não cai não? Não. Tem gente aí que o cara Só dá um karatê. Só me lembrar de uma história. Você gosta de história? Mas muitas. Conte uma para nós. Você conhece o pastor Cláudio Teles? Cláudio Teles, conheço. Tivemos uma vigília aqui. No Templo na nave Sede. do Templo Sede. De jovens. De jovens. O Templo Sede da Assembleia de Deus de Rio Branco fica a Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro, na Vila Ivonete, né? Aqui na capital do Acre. É um templo azul, na subida de uma ladeira,
e fica vendo a cidade todinha e orando por ela, né? Só para localizar, né? Tem gente lá na Bolívia, no Peru, assistindo a gente em Goiás. Todo o Brasil. Todo lugar tem. Alcançamos aí as nações. É isso aí. Sim, a história, pastor. A história. Conte aí. Que eu sou... Gestão do nosso querido amigo, pastor Radamés. No Fazia tempo umas das vigílias. crianças, no tempo da juventude, não, né? A velha Maderbe. Sim, no tempo da Umaderbe, não era essa nova nomenclatura aí. O Ministério. pastor Radamés é um dos aposentados da velha Maderbe. Ele é veterano. Veterano. É da nossa época. É. E eu lembro que nós estávamos nessa vigília aí. Eu estava do lado do pastor Cláudio Teles. Ele chamou, o pregador era se não me foge a memória, era o pastor Dário Felipe que estava ministrando. Se não Nosso me foge a irmão lá memória. do segundo Do distrito. segundo distrito. Eu amo aquele cara. E aí, de repente, ele começou a ministrar e nós lá na frente, recebendo a graça. E daqui a pouco eu estava agarrado com o pastor Cláudio Teles aí, rodopiando, literalmente. Mas não caímos, não. Crente deveria ter vergonha, pastor, de adorar com saltério. Na Bíblia tem uma passagem em que... Deixa aí o violão, cara. Aí o diretor aqui do programa quer se meter no meio. Então vamos botar ele para cantar aqui. Vem cá, eu quero te mostrar. Vem. Ah, engraçado. Tira o violão não pode tirar o violão do violeiro, meu. Tipo, tirar a arma de um soldado. Né? Deixa aí. Se está incomodando? De maneira alguma. Não, então pronto. Aí eu ia fazendo uma pergunta e elaborar aqui uma história, já esqueci o que era. O senhor lembra? Lembro. Que era? Que crente não tem que ter vergonha, né? Porque é aquela história de adorar com saltério, com harpa. A moça lá, a filha do rei lá, checo, não ficou chateada não ficou chateada com o Davi, porque o Davi foi buscar a arca e quando voltou para a cidade, vinha pulando na frente, rasgando a roupa, e ela disse, olha... Isso é coisa que se faça. É coisa que se faça, rapaz, ficar assim. O senhor tem vergonha, pastor, de gritar aleluia, pular e de rodopiar? De forma alguma. Crente deveria ser assim, todo mundo. Feliz, alegre. Nós somos um povo que temos Cristo Jesus e Ele é o motivo da nossa alegria. É claro, né? Agora, o senhor é pentecostal desde quando, pastor? Como é que o senhor aparece na igreja? O sobrenome do senhor é tradicional no Acre, mas eu não lembro se Ganum está ligado a alguma igreja evangélica ou protestante, né, como dizia antigamente, porque vocês são muito antigos no Acre, né? Não, nossa família ela começou lá nas margens do Rio Iaco, na nossa querida Sena Madureira. O senhor nasceu lá? Eu nasci em Sena Madureira, dia 31 de janeiro de 1981. O senhor nem jogou mais no Grêmio que tinha lá, né? Não. Na verdade, eu só nasci em Sena Madureira. 40 dias de nascido, eu vim embora para o Acre, para Rio Branco, melhor dizendo. Porque o Acre é um estado inteiro, mas Rio Branco... Cada cidade do Acre é um país dentro do Acre. Né? Rio Branco, a capital. Então, desde então, a gente mora aqui. Mas eu sempre visitei e visito Sena Madureira. Mas a minha família ela não é de raiz cristã evangélica. Meu avô veio fugido da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Quando ele chegou lá em Sena Madureira... Ele era brasileiro? Não, ele era turco. Libanês. Turco. Libanês com turco ali. Todo mundo era turco. Mas todo mundo é conhecido como turco, né? E ele veio fugido da Segunda Guerra Mundial e ele veio esbarrar em Sena Madureira. Veio pelo Rio, veio pelo Amazonas, Purus, Iaco e veio estabelecer mesmo morada. Como é que chamava o primeiro Ganum? Radadini Ganum. É o nosso patriarca, né? Foi quem proliferou aqui a raça. A raça. A nossa raça. Multiplicou os Ganum. Multiplicou. Aí ele encontra uma esposa em Sena. E aí, na verdade, ele já veio com alguns filhos, né? Meu avô, já veio com mais o Osman Ganum, ali da Floriano Peixoto, que o pessoal conhece como Bibi. Sim, o Osman é aquele compridão. O mais alto? É o mais alto, branco, gosto sempre bem arrumado, boa pinta. Só que ele já está velhinho, ele já perdeu esse status de
galanteador, né? Porque o homem era galanteador, gostava de... Mas também era o único que era bonito nessa família, né? Realmente ele é um homem charmoso. Mas as Ganum continuam bonitas, Agora, as mulheres, modéstia à parte, elas têm assim uma beleza judia. Tem sim. O meu avô chamava minha mãe de judia. Então... Quando ele estava zangado, ele dizia, judia, vem cá. E ela era mesmo? Ela, na verdade, não era, porque ela nasceu aqui, né? Foi ficando, né? Mas foi ficando judia. Aqui, na verdade, é uma mistura de gente de todo canto, né? O Acre já nasceu miscigenação, assim, cosmopolita, né? E aí todo mundo sabia falar árabe, fazer comida árabe, se comportava como árabe, fez até o comércio. Sim. Em Rio Branco, né? E no estado inteiro, onde você roda, tem lá os ereçatos em Cruzeiro do Sul, um monte de gente. Os farrá aqui. Os farrás e os não sei o que mais aqui, os ganuns. Mohamed. O Mohamed tem tudo aqui. A gente tem uma boa... Não, o senhor não sabe fazer quibe também? Raleua? Não. Não sabe fazer essa parte da culinária é minha mãe. Ela domina? Mãe, tem um obreiro da nossa igreja, o querido evangelista Sidney, ele é aqui da regional do pastor Marivaldo. Sempre que ele me encontra, ele diz assim, uma saudade de comer aquele peixe, peixe à moda síria, que a minha mãe preparou um dia, não sei quando, eu não estava lá, e eu lamentei muito por não estar lá, mas ele disse que minha mãe fez um peixe à libanesa, na verdade não a síria, a libanesa, que ainda hoje esse homem lembra desse peixe que a minha mãe preparou. Com alho, com especiarias, né? Limão. O limão é um troço que tem muito nas comidas de vocês. A família Góes, né? A família Góes. E aí o senhor é filho dos filhos do Veganum. Na verdade eu já sou a quarta geração. Quarta geração. Sou a quarta geração. Tinha crentes antes do senhor? O na verdade, primeiro pastor? Na minha família eu posso dizer que sou o primeiro pastor. Porque como sabe que turco gosta de trabalhar com comércio. Então foi o lojinha. O lojinha. Inclusive existe uma regra nesse ramo que o primeiro cliente que entrar na loja, ele não pode sair sem comprar nada, ele tem que comprar alguma coisa. É uma premissa básica do vendedor. E se pedir fiado, nem entra. Não vende. Não vende. É mesmo. Preto no branco, tem que ter o faz-me rir, né? Mas assim, pastor, aí como é que é que o senhor se transforma de um descendente de turcos, de libaneses no Acre, e aparece lá cristão? Bom, eles cultivavam a religião das origens? Não? A religião que o meu avô ele acabou assim conhecendo a que a maioria dos acrianos conhece, que é o catolicismo, né? Até por conta da sua vinda, na verdade. Quem trouxe aqui todo mundo sabe que quem trouxe o catolicismo para o Brasil foi a coroa portuguesa. Sim, porque era através da ordem jesuíta. Isso, e era inclusive ainda é hoje a religião oficial de Portugal. Então, e no Brasil ainda é majoritário, mas mudou. Não, a gente teve assim uma mudança bem considerável, né, que inclusive acabou adaptando algumas coisas nossas para poder assim manter. Você está falando da renovação carismática. Renovação carismática, né? Exatamente. Que foge um pouco do católico, do tradicionalismo para o meio pentecostal, mais bíblico, né? Isso. Mas ainda tem aqueles... Enfim, né? Não viemos aqui... não vamos entrar no mérito da questão, né? De ninguém, né? Exatamente. Só uma referência. Só uma referência no sentido de que foi o primeiro contato religioso, podemos assim dizer, da minha família. Mas meu avô nunca foi tão religioso assim, não. Eu não me recordo do meu avô rezando, eu não me recordo do meu avô. Eu convivi muito tempo com meu avô. Até os meus 8 anos eu convivi com meu avô. Eu me lembro muito bem dele, dos traços. Era um velhão branco, assim, bem vermelho, que é tradicional do... Corado, encarnado. Corado, exatamente, apimentado. Isso. Meu avô era essa pessoa. E muito extrovertida, brincalhão.
precisava conhecer. Os árabes, quando são brincalhões, né? Mas quando dá para ter lundu, sai do meio, né? E o seu era desses... O meu já era mais divertido, meu avô. Animadão. Eu, assim, me recordo com alegria, às vezes que ele me levava para receber junto com ele, ali na Caixa Econômica aqui da Benjamin Constant, e tinha no mercado... Aquela Caixa Econômica ficava do lado da casa do Mustafa Zakur, é isso, Fatinha? Do Domingos, Jordão, por ali, naquela confluência ali de onde tem uma igreja também, acho que Adventista. Adventista. Né? Regular, Batista Regular. Na esquina do Colégio Acreano ali. Isso. Hoje calçadão ali. Isso, exatamente. Ali é onde ficava. E uma das coisas que eu achava legal, como criança, não sabe porque eu tinha 7 anos, 8 anos, é porque acabava ali de receber, ele já me levava lá na lanchonete ali, na entrada do Varejão. Na entrada do Varejão. Não tinha um lanchezinho assim bem... de frente o ponto de táxi ali, do Mercado Velho. Mercado Velho. Ali tem o nome de um árabe, aquele calçadão ali. Né? Eu vou já me lembrar aqui que eu ando esquecendo. Então ele sempre ali levava e eu gostava de comer um charuto. Eu lembro disso. Tinha árabe vendendo lá ou já eram os charutos acreanos mesmo, né? Claro. Já eram os nossos tradicionais mesmo. Mas meu avô gostava de lanchar lá, então eu... E o senhor percebeu que, inclusive agora, assim, os caras inventaram um charuto em cima do charuto, porque os árabes é que trouxeram a parreira e fizeram os primeiros charutos. Aí não tinha mais parreira nenhuma, e nós adaptamos. Mas os charutos, eles eram arrochadinhos, pareciam aqueles charutos de fumar, e eram mais fininhos, que era para você segurar, e num papelzinho de nada, e aquele negócio ficava escorregando, para você morder e não cair isso. E não cair o arroz, né? E jogar aquele molhozinho, que se não jogar molho, não tem gosto de nada. Inclusive, eu estou até salivando aqui, me lembrando disso. Agora fizeram uns cururu desse tamanho, que a maior parte tem gosto de coisa nenhuma, né? Porque não fica... A couve não cozinha direito, sei lá o que é aquilo, né? Perderam a tradição dos charutos que eu só comia quando era criança. Exatamente. Estragaram. Mas, modéstia à parte, a minha esposa, missionária Dia, e a minha sogra também fazem um charuto. Eu não ia pedir para o senhor, claro, uma panela de charuto, mas já que o senhor está oferecendo, a gente aceita aqui, tá? Eu nem vou deixar para a comunicação para não ter briga, eu vou levar para minha casa. Pronto. Tá legal? Pastor, aí sim, como é que é a sua experiência, como é que o senhor entra então com o protestantismo na sua casa, um pentecostal árabe? Então, como eu lhe disse lá atrás, 40 dias de nascido, rolou um romance entre a minha mãe e o meu padrasto. Numa festinha, meu pai era soldado do exército e foi fazer um serviço em Sena Madureira e rolou lá um namoro, uma casualidade, mas o meu pai gostou da minha mãe. Então, ele veio embora para Rio Branco, mas conheceu uma pessoa aqui que era parente da minha mãe, minha tia Idalzira, que inclusive é crente da nossa igreja Assembleia de Deus. Amém. E aí ele disse, Idalzira, como é que eu faço para conversar com aquela mulher que eu conheci lá em Sena Madureira? Eu estou apaixonado por ela, estou encantado por ela, eu quero me juntar com ela. Sabe que antigamente, né, o pessoal tinha essa mania. Se amigava, né? Se amigava, né? O pessoal que não conhecia Jesus, é bom que se... É claro. Então, ele conseguiu contato de uma tia, porque naquela época, quem tinha um telefone, né, era uma pessoa mais bem remunerada, né? Uma pessoa que tinha uma condição financeira melhor. E aí foi quando ele conseguiu ligar para o meu tio, né? E marido da minha tia, irmã da minha avó, minha tia segunda já, tia Maria da Guia, né? O marido dela agora deu um tilt aqui, eu esqueci o nome dele, mas tio Wagner, pronto. Tio Wagner, inclusive, foi o homem que Deus usou para me dar a minha primeira lata de leite. Porque meu pai biológico, ele não me assumiu, né? Assim que eu nasci. Então, uma história aí por detrás disso. Eu fui rejeitado, no caso, mas isso não me traumatizou e nem me deixou, né, com sequelas. Deus me providenciou um outro pai, que foi o Reginaldo. O que realmente dá o amor. Que me criou, com 40 de nascido, Reginaldo da Silva Lima.
E ele conseguiu ligar e conversaram. E interessante que isso não foi algo assim, conheceu aqui e já ligou aqui. Passou um processo. Uhum. E nesse processo, quando a minha mãe conheceu ele na festa, ela já estava grávida. Não sei se chegaram a conversar sobre isso, porque foi algo casual, numa festa lá em Sena Madureira. E aí ele liga para ela e convida ela para vir embora, para morar com ele aqui em Rio Branco. E aí ela disse, olha, agora eu tenho uma criança. Eu tinha 40 dias de nascido, agora eu tenho uma criança. Mas eu gosto sempre de frisar isso. Meu pai era cabra macho. Ele disse, eu assumo você e assumo o menino, que não era dele. Ele faleceu, é? Ele faleceu. Esse ano faz 24 anos que ele morreu. Eu tinha 19 anos quando ele sofreu um acidente de trabalho e foi a óbito. Quando é que o senhor descobriu que ele não era seu pai biológico? Já era grandão? Agora aí, teve um susto? Agora aí foi difícil. Porque assim, você tem 40 de nascido, você é uma criança, não tem, não sabe de nada, é uma criança. É um Moisés, está lá, é um Moisés, mas não sabe ainda. Não sabe. Então você olha para aquele homem que está de onde você acha que ele é seu pai. Então minha mãe, ela segurou essa história, ela não me contou que ele não era meu pai, porque eu era criança. Então eu soube que ele não era meu pai, eu tinha uns 10 anos, então eu já tinha um pouco de entendimento. Claro. Eu tinha de 8 para 10 anos, então eu fiquei naquela hora. Mas ainda se era assustado. Uma idade. Fiquei assustado, como ele não é meu pai, né? Então, assim, foi daí que. Eu vou adiantar que eu não vou entrar nessa área da paternidade, né, mais afinco, porque foi difícil para mim. Né? Foi difícil para mim. Quis não aceitar? Não, houve uma rejeição, né? Poxa, meu Deus, o que é isso? Tal. Criança não entende bem essas coisas. Né? Essas coisas é complicado, é coisa de adulto. Só a interveniência do Senhor. Mas aí eu já tinha esse viés, já era cristão. Né? Com a sua idade, isso já tinha essa inclinação? Já tinha 8 anos, já era crente. Né? Com 8 já era anos, crente? Já. E aceitou Jesus como? Pois voltando atrás... Porque quando você falou da paternidade, eu tive que adiantar um pouco a história, mas vamos voltar à história. A minha mãe veio embora, ele aceitou, a minha mãe aceitou o convite porque era o pacote, né, completo, não era só ela. Claro. Era ela e o garoto, recém-nascido. E aí ele assumiu a minha mãe, assumiu eu, e nós fomos morar na Bahia Velha. Lembra da Bahia Velha? Lá embaixo. Lá perto daquele... literalmente... Começaram a chamar depois de Baixada do Sol, né? Era, mas... Quatro Bocas, vários Baixada nomes, do Sol. Mas lá, naquela região da Baixada, foi onde nós fomos viver. A maior região num quartinho de uma água, acho que era 5x4, 6x4, bem pequeno. E lá... Eu não sei na história explicar como é que se deu isso, mas depois de um tempo que minha mãe já estava com ele, meu pai ainda veio os agregados. Meu pai era uma figura. Ele aceitou os agregados. Aí veio minha tia, Randúzia, que era a caçula das mulheres, e veio o meu tio, o Sadneto, que era o único filho do meu avô. Então os Ganum, na verdade, são do seu pai... Da minha mãe. Da sua mãe, da minha mãe. Não é do seu pai? Não. Meu pai é Lima, família Silva. É uma família também grande, antiga ali da Bahia Velha. Sim. Interessante como é que Deus faz as coisas. O meu pai não era filho legítimo da minha avó, mas foi que criou ele. Eu não sei se foi isso que motivou, que incentivou ele a me receber como filho também, mas ele já havia sido criado pela minha avó. Ele sabia muito bem. Minha avó Edith. Que era a situação, né? E é interessante que o sentimento que meu pai tinha pela minha avó era tão autêntico, que era aquele filho que todos os domingos, fizesse sol ou chuva, ele estava lá visitando a minha avó. Minha avó Edith, de saudosa memória, crente da Assembleia de Deus, que era ali da região do Universitário 3. Naquele tempo... Era ermo ainda, né? Era um local bastante... Você está falando de quando? Da década de 80? Exatamente, 85, 84. Fizeram o Tucumã, para andar para ali tinha que querer muito. Ali, porque na verdade o Universitário já vem mais depois, né? Acho que mais ou menos para 90 95, 96. Aí já tinha um pouco, já era um pouco habitado, né?
que foi um bairro, né, que foi criado naquela época. No final de 80 ainda era muito complexo. Ali nossa região, na década de 80, aqui, ela era muito ainda cheia de povoado. Exatamente, cheia de floresta, vamos colocar aqui. Um bairro longe do outro, né? Então, assim, meu pai, nós moramos ali, na Bahia Velha, depois viemos para Ivete Vargas. Nós morávamos do lado do córrego, lá na Bahia Velha, parece uma sina, e viemos morar do lado do córrego do Ivete Vargas. Que fica ali das beiras do Preventório. Exatamente, no córrego do Canal da Maternidade. Entendeu? Ali onde fica aquelas quadras hoje. Onde fica aquela quadra... E uma Assembleia de Deus em Rio Branco, perto ali também. Lá não tinha. A Assembleia de Deus em Rio Branco era Abrão Alab, que é uma igreja de 50 anos. E tinha... Inclusive, os assembleianos da Assembleia de Deus em Rio Branco deveriam conhecer, para ver como é que era uma igrejinha, né? Como a base, né? Tem umas assim que guardam as características bem tradicional, exatamente. Ainda tem a arquitetura, ainda tem a sua arquitetura peculiar da época. E aí o pastor Astrogil dirigia o Preventório. E ele foi quem evangelizou a minha família. A minha mãe aceitou Jesus, mais ou menos em 1985. E nessa época foi quando a minha família conheceu a Cristo. A minha mãe. E o pastor Astrogil ganhou a minha mãe e ganhou a minha tia. Porque os agregados vêm juntos. Saímos da Bahia Velha, viemos para... Aí um vai ganhando o outro. O Ivete Vargas. Então, no Ivete Vargas, o meu... E é interessante que, no meio de tudo isso, meu pai não era cristão. O hobby do meu pai sempre foi trabalhar. O negócio dele era trabalhar. Trabalhava na construção civil. Então, o negócio dele era trabalhar. Então, ele não ia à igreja, mas também não impedia a minha mãe de ir na igreja. Ele não era aquele marido que não se declarava, porque não punha obstáculo, não discutia religião em casa. Também não. Ele tinha lá o Roberto Carlos da vida dele, que ele gostava de ouvir. Isso eu lembro. Dependendo muito da música, né? Porque tem uns que gostam de uma música ruim. Erasmo Carlos, Roberto Carlos, essas coisas, ele gostava de ouvir lá na vitrola que a gente tinha em casa. Eu lembro disso. Tem isso. Mas ele era aquela pessoa que ele não proibia minha mãe de ir na igreja, de ir no círculo de oração, de ir nas vigílias. Ele era nessa parte aí, só que assim, ele só gostava de quando chegasse, a janta, o almoço, a janta, essas coisas, tivesse tudo arrumadinho, ajeitadinho. Tinha essa questão que é uma coisa normal. Acho que o homem espera muito da esposa isso, né? De alguém que na casa onde ele mora, né? Que tem e esse aí, cuidado. Pulando um pouco, nós passamos um pouco da infância no Ivete Vargas, mas congregando no Preventório, que antigamente era a primeira igreja que ficava na rua Rio Grande do Sul. Só que o barranco foi quebrando, ela veio para... Ivete Vargas. Na verdade, na Gabino Besouro ela funcionava. E aí depois ela veio para... Era uma igreja de madeira, tinha uma árvore na frente que dava umas bajinhas, que é azeda. A pessoa até não é tamarino? Acho que tamarino, não é assim meio âmbar, não, né? Porque tem umas marilana também. Não era tamarino mesmo. Quando eu penso naquilo, eu me arrepuno todinho. Ruía, aquele caroço, caroço de manga. Eu lembro porque eu criança, elas caíam, eu pegava e... Assim, eu lembro do azedo, era azeda. Ixi, muito. Então era lá que nós comemos uma igrejinha de madeira simples, sabe, mas cheia da presença de Deus. E o pastor Astrogildo era aquele... O senhor lembra da ministração? Como foi assim? Pastor evangelista. Estava dentro da igreja e ele começou a falar um texto bíblico, alguma coisa que lhe... Eu não me recordo quando ele ganhou minha mãe para Jesus. Eu já me recordo ali dentro da igreja, já servindo a Deus. Minha mãe, na época, ela ainda fumava, na verdade, só acordou já crente. Acordei dentro da igreja, né? Assim, eu vim me situar como criança dentro da igreja, participando. Aí depois passou a entender isso. Claramente. E aprofundar. Nos cultos infantil nós tínhamos o apelo para as crianças aceitar Jesus. A minha primeira, a Marilza, ela lembra desse momento porque ela congregava lá. A Marilza, a Leninha, irmã dela, a família dela congregava lá. São irmãs da Assembleia de Deus aqui em Rio a Branco? Marilza congrega aqui na sede, né? A Marilza congrega aqui na sede. Era a irmã dela do meio. Não, estou localizando assim porque como a gente está muito longe, isso, né? Talvez não saiba. Sim. Então ela foi uma das minhas primeiras professoras infantil, a Leninha, que é na escola bíblica a dominical. Marilza, na escola dominical. A Assembleia de Deus sempre prezou pela escola dominical. A Assembleia de Deus em Rio Branco é na igreja que ela sempre valorizou a escola dominical, a palavra, e sempre teve essa prioridade para a palavra. E o senhor caiu dentro? Eu caí dentro. E aceitei Jesus mais ou menos nessa época.
eu inclusive compartilhei com o pastor Joel aqui na segunda passada que eu sempre fui o companheiro de igreja da minha mãe, né? Uhum. Meu irmão era menor, Rogério, o irmão do meu era menor, e a minha irmã, ela era bem pequena, tinha 1 aninho, 2 aninhos ali de idade. Agora, de lá para cá, o senhor já esteve dirigindo quantas congregações? Quando é que o senhor foi levantado e quando é que foi reconhecido o seu ministério pastoral? O ministério pastoral foi logo em seguida do meu casamento. Eu me casei em 24 de setembro de 2005. Então, levou um tempo, de 85 até... Exatamente. 20 anos, mais ou menos, era um jovem com 19 anos. Eu tinha 24 anos 24 quando anos? eu casei, Tá. quando eu comecei a dirigir igreja. Tá. 24. Era um dos mais novos pastores da cidade, não? Antigamente os homens viviam um pouco, né? 50 anos a pessoa era muito velha já, né? Então faziam tudo muito mais cedo, né? Na gestão do pastor Luiz Gonzaga de Lima, né? O pastor Luiz, ele tem um foco assim muito especial para a juventude, para esses novos É obreiros. o mais jovem pastor da igreja da Assembleia de Deus em Rio Branco, é o pastor Luiz Gonzaga. Ele nem nasceu cabelo ainda, né? Exatamente. Do mesmo jeito que vê o mundo. Interessante que A por mente conta dele desse, é muito jovem, né? eu gosto assim da perspectiva, da visão de mundo, da visão de reino que o nosso É a pastor mesma presidente sua. tem. O senhor é um conquistador, pastor? Como é que é? Conta, se o Senhor Jesus voltasse agora, ou se o senhor fosse perguntado por ele, cadê teus frutos? Quais o senhor apresentaria? Quantos? O senhor tem ideia do que já fez como Olha, ministro do Evangelho? Pela graça de Deus, eu comecei a trabalhar na obra do Senhor muito cedo. Uhum. Minha primeira ministração foi num culto de criança. Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu comecei a pregar cedo. Uhum. Pregar a palavra de Deus cedo. Do Ivete Vargas, nós fomos morar na Conquista. Então, lá na Conquista, eu participava dos adolescentes. Uhum. Foi lá que fui batizado nas águas. Foi lá que eu fui batizado com o Espírito Santo. Uhum. Foi lá que eu tive alguns pastores assim que me marcaram, como o pastor Francisco Luiz, que inclusive é um pioneiro nosso aqui, o pastor de saudosa memória, o evangelista Raimundo Exídio. Tá? Raimundo Exídio, ele faz alguns anos que morreu, mas ele morava lá no Taquari, na Rua Baguari. Eu visitei ele muitas e muitas vezes, porque eu trabalhava numa empresa a serviço da Eletrobras, então eu fazia muito aquela rota ali para atender consumidores. Sempre lá aprendendo então, sempre quando coisa. eu passava lá, eu parava na casa dele, entendeu? Lembrando da adolescência. É interessante, o pastor Raimundo Exídio, ele foi fundamental na minha vida ministerial, porque eu vou lhe explicar. Eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, e você sabe que o menino gosta de futebol, né? Na minha época, pelada. Eu gosto de jogar pelada. Eu gostava muito, mas eu jogava vestido. Também jogava vestido. Mas os coleguinhas da rua iam passando e diziam, Habib. Aí já fazia o sinal assim, vamos jogar uma pelada? É nada, eu gostava de soltar uma pepeta. Eu também gostei muito. Soltei muita pepeta. Soltei muita pepeta e corri muito atrás de pepeta. Deus é grande, cheio de furada de prego. Isso aí era normal. Pastor, e assim, eu pergunto, qual foi assim, o momento que mais lhe marcou, né? O senhor disse, acordou, já era crente, né? Veio conhecer as histórias depois, e aí ele é feito pastor com 20 e poucos anos, mas já pregava desde os 11. Qual é a situação que mais, assim, quando falam com o senhor, memória, que lhe vem à mente? Onde o senhor foi coadjuvante da ação divina na vida de alguém, ou como alguém foi na sua, que ficou marcado ali? Ou tem tantas que não dá para assim, lembrar só de uma? Nós temos algumas experiências, mas eu vou citar experiências, por exemplo... Viu muito milagre? A gente compartilhou de libertação. Libertação. Aos meus 15 anos, nós saímos aqui da Conquista, fomos morar no Belo Jardim. Por causa das influências de coleguinhas e o papai... Então o senhor é missionário desde que nasceu, né? Porque daqui o senhor já percorreu Sena Madureira, Baixada da Sobral, Vila Ivonete... Ivete Vargas, Conquista, agora fomos no Belo Jardim, segundo distrito.
O senhor gostava de se mudar, né? É meu pai, né? Minha mãe. A gente acompanha o pai e a Isso mãe. é espírito de Então, missionário, daí, né? Então vai para todo canto, né? cigano. Missionário. Missionário é que faz isso. Faz isso, exatamente. O meu pai, ele viu que a gente estava assim, sendo influenciado por algumas influências ruins, e ele teve uma ideia extraordinária. Radija, vamos comprar uma chácara e nós vamos embora para lá, porque tirar nossos filhos do meio dessa do meio mundiça. dessas maus influências, dessa má influência. E a gente foi, né, meu pai comprou um pedacinho de terra lá, no ramal da Judia, né, olha o nome, ramal da Judia, um turco no ramal da Judia. Lá vem a Judia de novo. A Judia na verdade, Judia é um igarapé que fica entre a Santa Inês e o Belo Jardim ali. Então, o ramal leva o nome ramal do Batelão também era conhecido, porque tinha um senhor antigo que tinha lá um... Ali também tem um igarapé da Cigana. Que é a mesma tem região. também, exatamente. Naquele mesmo, o segundo distrito tem tudo, né? Deságua ali no Rio Acre, né? Esses igarapés, Cigana, o Judia. O que me fascina no igarapé Judia é que as águas, mesmo no verão, são geladas. Muito. Eu tomei muito banho lá. Eu vi batismos ali também nas águas. De então, pessoas assim, que queriam fazer batismo ali, porque a água era corrente. Exatamente. Tem isso também. E a gente foi para lá e lá Deus começou a usar a gente na igreja. Foi no ramal da Judia que eu comecei a trabalhar na igreja. O presbítero Cleomar me colocou como professor de adolescentes e posteriormente colocou-me como assistente de adolescentes. Isso já em 1995. E aí quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, e aí Deus começou a nos... É interessante que o senhor perguntou o que lhe marcou. O Espírito Santo me lembra agora uma situação que aconteceu comigo e Deus e o Espírito Santo ali. Porque quando eu chego no Belo Jardim, então eu já vinha ali de uma série de influências, então estava dando trabalho na escola, estava dando trabalho na comunidade. Adolescente, coisa de adolescente. E aí quando eu chego lá, o Espírito Santo me guia para fazer. O menino gosta de construir. Nessa época eu já gostava de mexer com martelo, serrote, prego. Todo menino é um engenheiro ou é um médico, né? Eu operava passarinho. E atirava desde também de baladeira. Né? Para comer? E engenheiro de construção. Você comia? Só o coração, para ficar marupiado, para ficar melhor de atirar de baladeira. Quando eu atirava o passarinho, eu pelava ele tudo direitinho, tratava e eu fritava e comia. Se a gente começar a puxar para esse negócio dos acrianos, nós vamos esquecer o testemunho. Então eu vou perguntar se o senhor era um mau conduta quando era menino? Imagina, né? Sim, não, pouco conduta, é porque menino faz as suas travessuras. Aí o senhor chegou, tinha essa influência, foi aí que teve um acontecimento. Foi aqui que Deus tratou comigo, porque assim, filho de crente, experiência com o batismo do Espírito Santo, experiência com a palavra, profecias. Nós estamos numa época estamos aqui recordando uma época que a Assembleia de Deus ela foi muito ministrada pelo poder do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo era algo normal, que acontecia em todos os cultos. Não era só congresso. Nós não precisávamos dessas coisas para ser batizados com o Espírito Santo. Que é uma época que a igreja tem muita graça. Muita graça. Né? Os irmãos humildes. Eu lembro que nossos estacionamentos aqui, eles eram recheados de bicicleta. Os irmãos não tinham... De longe os irmãos iam atrás. Não tinha carro. E quem não tinha bicicleta vinha caminhando mesmo. Nós morávamos aqui na Conquista, a gente veio várias vezes para cá, né, depois de um tempo. Naquele tempo não precisava ter quebra-mola, nem sinais de trânsito, nem exigia, como hoje, uma atenção melhor do poder público nas portas das igrejas, onde as pessoas, geralmente velhinhos com Bíblia na mão, são atropelados por esses vândalos aos volantes, né? Nós tínhamos poucos carros em Rio Branco, nós tínhamos muita bicicleta, poucas motos, poucos carros, e nós tínhamos disposição para andar. As pessoas iam para os congressos de todos os bairros, por exemplo, na Descoberta era o
local de concentração das... Maior lugar onde reunia gente. Era o maior local que tinha. E a Assembleia de Deus era que fazia mais gente ali, né? Que fazia todos os trabalhos lá. Eu fui a um aí em 91, lá. Nós tivemos Napoleão Falcão pregando lá. Era o governador Edmundo Pinto, foi convidado. E aí eu, como era amigo dele, eu fui junto. Eu vi aquela Assembleia de Deus. A imagem que eu tinha de crente não era bem aquela, né? E eu também não fazia ideia de que eram tantos, né? As irmãs do círculo de oração, a juventude já era muito participativa, muito atuante. E tinha os adolescentes também, né? Crianças. Você não chamava de mocidade, eu acho, né? Porque nessa época, né, era junto. Mas o que me marcou muito na Assembleia de Deus sempre foram as mulheres. É impressionante. Realmente as mulheres, elas sempre se destacavam. Mas vamos voltar para o testemunho. Como foi aqui? Aí... Então eu chego lá em Belo Jardim, depois de todas essas situações, o Espírito Santo fala comigo, Habib. E eu fiz eu tinha uma árvore, o papai plantou uma mangueira, daquelas que dá aquela manga bonita, rosa, ela fica baixinha. E aí eu fiz uma mesa em volta com lambrim e fiz um banco. E lá era o meu local que eu ia de manhã, né? Quando eu estudava à tarde, eu ia de manhã e eu já estava aprendendo a tocar violão nessa época, que meu pai comprou um violão para o meu irmão e para mim. E ele comprou um método, então a gente aprendeu a tocar violão lá. Era o Vigu? Era aquele métodozinho, uma revistazinha que vinha com os adesivos para você marcar aqui os acordes. Eu acho que era uma revista chamada Vigu, que era uma revistazinha em preto e branco, com as escalas e as coisas, vinha tudo com claves, não sei o que. Então, né? Exatamente, a gente já estava aprendendo a tocar violão, eu e meu irmão. Então eu me interessei mais do meu irmão, eu acordava de madrugada para treinar. E ali o Espírito Santo falou comigo, naquele lugar que eu tinha reservado, era um local que eu tinha reservado exclusivamente para ler a Bíblia e orar, mesmo com meus 15 anos. E ali Deus falou comigo, disse assim, ó, tu deste trabalho para professor, para os vizinhos. Falou desse jeito comigo, assim, normal, como nós estamos conversando. Só eu lá naquele local e ele. E agora você tem a oportunidade de mudar, de ser outra pessoa. Você está numa comunidade diferente, numa igreja diferente, ninguém conhece essa parte travessa de você. Pode começar uma vida totalmente nova, identidade totalmente nova. E é interessante que ali eu fiz um compromisso com Deus de não dar trabalho nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para ninguém mais. E foi aí essa experiência? Então foi aí realmente que foi com libertação como o senhor começou a desenvolver? Foi com libertação. Foi com libertação? Foi, mas não minha, mas, mas como o compromisso aconteceu ali, então aquela região que a gente morava ali era uma região muito oprimida. Existiam muitas pessoas endemoniadas. E aí aconteceu da gente expulsar o demônio de uma pessoa, tá? Fomos orar por uma senhora que estava enferma, que era mãe de 2 jovens que congregavam com a gente, nessa congregação que era um ponto de pregação no ramal da Judia, que inclusive tinha sido aberto pela igreja do ramal do Macarrão, que era ali onde o pastor Luiz morava, ao lado da igreja Raiz de Jessé, 2º distrito. E depois que a população lá soube que Deus tinha libertado essas pessoas através da minha mãe, e eu estava também, através de nós, dirigente da igreja, que é o pastor, era o presbítero Coves, e a irmã Francisca Silva. E aí as pessoas começaram a ir lá na nossa chácara, chamar a gente para orar por pessoas endemoniadas. Okay. Entendeu? Então ali Deus começou a usar a gente para libertar as pessoas que tinham opressão maligna. Qual foi a primeira? Que era endemoniado. Qual foi a sua primeira atuação como um vaso? Lembra como é que foi, não? O senhor botava a mão na cabeça ou só orava? Foi nessa que eu estou lhe relatando. Nós fomos orar por uma senhora que estava enferma, era mãe de 2 jovens da igreja. E aí, quando nós chegamos lá, ela estava num quartinho na casa dela, assim, a frente da casa dela era para outra rua, mas a casa dela, o terreno dela dava 2 acessos, tinha uma rua na frente e uma rua atrás. E ela estava nos fundos da casa, a gente entrou, já pegou à direita, assim, um quartinho, tinha um tarugamento que não havia sido revestido, e ela estava lá prostrada, literalmente, sem, sabe, perspectiva de vida, inclusive, já... Há dias. E nós começamos a orar por ela. Quando a gente está orando por ela, eu ouvi um xingado de parecer um boi quando está com raiva e quer pegar, seja lá quem for, né, aquele bufado, sabe?
Quando eu olho para trás, tinha uma moça, assim, uma jovenzinha assim, sabe, de cabelinho curto, camisa soltona, bermudão e fungando. Aí quando eu olho para trás, eu digo, você está aqui, né? Falei assim. Tinha só uma perna manca que separava a gente, e aí realmente eu... Já tinha entendimento? Já dessas coisas. Não era a primeira experiência, era a segunda, porque a primeira experiência eu tinha 12 anos. Então eu digo, você está aqui, né, maligno. Passei por debaixo e já coloquei a mão na cabeça dela e ela já caiu endemoniada. E aí não era um demônio, eram vários demônios, era uma legião, a gente teve assim, muita luta, mas lá pelas 2 horas da manhã essa mulher foi liberta. E aí, hoje em dia, o senhor ensina também isso? O senhor é pastor de uma igreja em Rio Branco, lá no bairro do Aviário, e não é uma igreja pequena, o senhor já passou por diversas igrejas, né? O senhor ensina isso também? Ensina as pessoas a pedirem os dons, e tem trabalhado com libertação e cura interior, por exemplo? Tem feito alunos nesse ministério? Na verdade, o pastor ele faz aquele apanhado de muitos assuntos e ensina muitas coisas, né, na igreja. A gente ensina vários temas, né? A gente aborda vários temas. Esse é um que a gente... Tá, não é o seu preferido, digamos assim. O senhor é o conjunto mesmo, mas não eu gosto de sempre seguir a orientação de Deus, né? Mas tem cultos que Deus te direciona para cura, claro. Né? Outros cultos para libertação. Eu estou perguntando assim porque tem do coração, a pessoa tem algo que te gosta mais. Agora, né? eu gosto sempre de esclarecer para a igreja que eu pastoreio que nós temos essa luta constante contra, primeiro, a pessoal, que é contra nós mesmos, né? A luta, né, que a gente enfrenta diariamente para poder dar um testemunho de cristão. Eu sempre digo para as pessoas que a maior luta que nós temos é com nós mesmos. Para poder vencer os nossos desejos, nossas vontades e viver a vontade de Cristo, a vontade de Deus, né? E andar de acordo com a carta magna do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Mas eu sempre gosto de ensinar Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? E é isso. E a partir daquele momento que a gente, né, trabalhou essas questões, Deus já começou a usar a gente na questão da libertação de vidas. E interessante que a minha mãe, Deus usou muito nesse ministério de libertação. Minha mãe, Deus usou para, inclusive, libertar pessoas que estavam sendo alvos de trabalho de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria e etc. Rio Branco teve muito isso durante um tempo, e aí as pessoas acho que pararam de prestar atenção, mas continua, né? Exatamente. As táticas do inimigo são as mesmas. São as mesmas sempre, né? De sempre. Pastor, e assim, qual é o futuro? O senhor está hoje um jovem pastor, com esposa, filhos, responsabilidade de conduzir igrejas, talento de cantar, é um multitarefa. Qual é o futuro? A gente, hoje, pela graça de Deus, além de ministrar como pastor, a gente atua na ETAD, né, desde... A ETAD é a Escola de Teologia Escola de da Educação, Assembleia de Deus. Exatamente. Nós somos um dos monitores que cooperam com amor e dedicação neste ministério. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, porque ele é o nosso maior incentivador, o pastor Luiz. E tem mais ou menos uns 3 anos já que a gente está engajado trabalhando. Eu sou um dos caçula da ETAD, mas já tem uns 4 indo para o 4º ano, na verdade, porque eu comecei a dar aula na ETAD, eu dirigi o Placas, então só de Aviário eu tenho 2 anos. Eu acho que deve estar entrando no 4º ano de monitor da ETAD. Então, hoje, Deus tem colocado no meu coração assim, um desejo muito grande de aperfeiçoar no aprendizado. A gente recentemente concluiu o bacharelado de teologia e eu estou aspirando mestrado. Aprofundar mais. Aprofundar mais, mestrado. Estudioso de teologia. Tenho gostado muito de estudar teologia. Tem sido assim, uma área que tem me cativado muito.
porque E a é música? aprimorar o exercício, né? Nós começamos cantando aqui. A música, eu contei um pouco da minha história de música, né? A música, a minha família é de De músicos. música. O seu avô era, sua mãe? O meu avô era um músico. Era músico também? Meu avô, ele é do tempo do dedilhado. Então, o seu avô deve ser do tempo da harpa de Davi. Vamos demonstrar isso, porque eu não vou ficar aqui perguntando para um pastor se ele sabe fazer, se o homem sabe fazer mesmo. Qual é a música que mais lhe marcou, se mais lhe marca, o que lhe transporta quando o senhor ouve ou quando canta? Dá para fazer aqui? Assim, eu gosto muito de dedilhar, mas no outro sentido, né? Que seria pontuar, né? Mas meu avô era excelente. Tinha o meu avô que antigamente tocava, eles tocavam assim mesmo, fazia ponteando, o violão, né? Ponteando, exatamente. Fazia não o violão era qualquer um falar. que tocava, não. Essa é uma técnica que eu não tive tempo de aprender com meu avô. E também não vou aprender aqui porque nós também não temos tempo. Toque logo, porque eu estou doido para lhe ouvir, porque eu pedi para o senhor trazer o violão. Eu vou cantar uma música lá de 1900 antigamente. Tá. O Velho Testamento ainda, o senhor quer ficar. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e a Jesus te entregares, terás o perdão. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus ali manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para salvar o pecador. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou. Deus é grande, canta bem, pastor. É claro que eu ia brincar, dizer que o senhor não toca nada, não canta nada, mas o senhor acabou de desmentir a minha brincadeira, né? Obrigado por ter vindo aqui ao Pode Crente. Eu espero que quando o senhor for chamar alguém, né, quando for sua vez de apresentar aqui os seus convidados, também o senhor consiga trazer pessoas assim como eu tive a felicidade de trazer para uma conversa bastante agradável e edificante, como foi a minha com o senhor. Obrigado. E aí, a gente não vai terminar assim um Pode Crente, né? De maneira quero só lhe lembrar que nós estamos aí com as portas abertas. Quando o senhor tiver interesse em voltar, nós vamos juntar o senhor, mais alguns irmãos de quem a gente ouviu falar muito bem sobre cantar, né? E nós vamos trazer aqui, tá bom? Deus abençoe e guarde a sua vida. Obrigado, pastor Cleber. Obrigado. Você vai terminar cantando, mas eu vou me despedir aqui, tá? Tudo bem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. Se você crê nisso, diga amém e até o próximo Pode Crente. É com o senhor, pastor Habib Ganum, o único pastor assembleano que tem até sobrenome de sanduíche e essas coisas. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial
foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão